Opinião impopular. A maioria dos ETFs é inútil para você e para quase todo mundo. Bom, se você já é inscrito aqui do canal, ou já viu um vídeo meu, ou já me viu em algum lugar, muito obrigado aí pela sua inscrição e pela sua audiência. Mas vocês sabem que eu gosto muito de ETFs. Eu acredito muito nessa forma de você investir, nesse instrumento, nesse veículo. Mas, efetivamente, eu sou muito realista. Eu vejo que muitos ETFs são inúteis para a grande maioria das pessoas. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode tomar alguns cuidados para efetivamente não sair comprando ou investindo aquilo que não faz sentido para você na prática. E para quem não me conhece, eu vou reforçar muito. Eu gosto muito de ETFs, o meu canal fala disso praticamente todos os dias. As minhas carteiras recomendadas são só de ETFs. E eu acredito muito que são sim os investimentos e os instrumentos corretos para praticamente todo mundo. Mas novamente, não é todo ETF que é bom. Na realidade, são pouquíssimos, eu diria. O mercado de ETFs ele vem crescendo muito, já chegou até a ultrapassar, bem recentemente inclusive, em valor de mercado aí os fundos ativos. ETF é gestão passiva. Vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui um vídeo para você entender como começar a investir em ETFs se ainda não sabe muito desse mercado. Mas basicamente é um fundo aqui que vai ter geralmente uma gestão passiva por trás. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem muitas e muitas opções de ETFs para você comprar. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, são mais de 3 ou de 4 mil ETFs. Aí você tem ETF de tudo, tá? Olha só. Você tem aqui de renda variável, você tem inversos e alavancados, você tem focados em dividendos, em tecnologias segmentados dentro desse setor, depois só um setorizado de consumo, setorizado só de energia, só de finanças, depois só de valor, só de crescimento, só de mid, large ou small caps. E mais, ó, de volatilidade, globais, de commodities, internacionais, dependendo aí do tamanho do país, se é desenvolvido, se é subdesenvolvido, de renda fixa, olha só os americanos, os internacionais também, de renda fixa corporativa, de empresas, né? A gente tem as debentures, por exemplo, lá eles têm outros tipos de bonds, tem até mesmo os criptos, de outras estratégias, por localização global e assim por diante. Então, o grande ponto é, opção tem, mas a gente sabe que nem toda opção é boa. Então já comenta aí pra mim, quais ETFs você tem na carteira ou qual que é o seu preferido, e se você concorda com essa ideia de que todo ETF é bom existir, mas a maioria não é útil para você. Então nos Estados Unidos tem mais de 3 mil opções mais ou menos. Abri aqui o TradingView só para você dar uma olhada. Lá na Europa também, aqui são é um heatmap de ETFs da Alemanha, tá? E tem de vários países aqui, do Brasil não tem ainda. É para você que achava que o Brasil era soberano, o TradingView não tem os ETFs do Brasil, tá? Mas tem o da Alemanha, França, por exemplo, tem mais alguns, mas assim, não se compara com o mercado americano. O mercado americano ali é muito, muito desenvolvido, tá? Não tem muita comparação mesmo. Mas lá na Europa também tem mais de 2, 3 mil ETFs, se não me falha a memória. E aqui no Brasil a gente também tem vários, tá? Então pegando aqui uns 92 fundos aqui do site da B3, pelo menos de renda variável, deve ter mais uns 20 aí, talvez de renda fixa. Então tem mais de 100 ETFs no Brasil, pelo menos, tá bom? Então assim, opção não falta, tá? Tem ainda os BDRs de ETFs aqui da B3, que você também vai encontrar algumas opções de ativos do exterior, mas meio que gira tudo, né, a mesma ideia, diversificação, exposição internacional. Cara, tem prós e contras, tá? Esse vídeo não é sobre isso, mas a grande questão é, tem muita opção disponível hoje em dia, independente se você investe dentro do Brasil, fora e assim por diante. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa, não custa nada e você me ajuda bastante. A grande reflexão que você tem que se fazer, isso vale para quem investe através de ETFs, para quem faz stock picking. Eu não gosto de stock picking, mas sei que tem muita gente que faz. A grande pergunta que você tem que sempre se fazer são várias, né? Mas as principais, é mais de uma. Primeiro, qual que é o seu objetivo e seu perfil de risco? Essas aqui eu sempre tenho que falar porque é muito importante. E depois, qual que é o seu plano efetivamente? Qual que é o seu método, a sua estratégia para você investir através aí dos ETFs ou de stock picking? Quais são efetivamente os ativos que você está precisando comprar para ter a sua carteira de acordo com aquilo que você está buscando? Desses ativos, quais são as classes que você está querendo se expor? Quais são aí os tipos de renda? O que é renda fixa, renda variável? E o que são aí as moedas que você está querendo se expor? Então, nitidamente você pode ter esse mapinha aqui e ficar comprando stock picking, enfim, não precisa comprar através de ETFs, mas o ETF te ajuda muito a fazer essas exposições e essas segmentações. Mas o grande ponto aqui é justamente o seguinte,
Se você não tem um plano do que fazer, do que seguir, para onde ir, qualquer ETF divertido, novo, com uma proposta bonita, vai te chamar a atenção e você muitas vezes pode acabar comprando aquilo. Só que não necessariamente aquilo pode ser bom para sua carteira, para o seu objetivo, para o seu perfil de risco. Lembra da frase da Alice dos Países das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E essas bolhas aqui da imagem são justamente diversas empresas, tá? Mas funcionaria para ETFs também. E elas representam efetivamente as diversas opções que você tem para comprar e para poder investir de acordo aí com o que você quer. Aqui eles estão separados por market cap, por setor diferente, por tamanho aí de variação. Ok, não é esse o ponto. Mas se a gente volta aqui, por exemplo, para um mapa mais convencional, a gente tem ETFs de renda variável, lá no caso dos americanos. Tem aqui de renda variável internacional, que também são ações. Tem aqui, ó, renda fixa. Para você que gosta de renda fixa, tem, por exemplo, várias opções. Ah, Antônio, esses aqui são os do exterior. Não, mas a gente também tem no Brasil. Só não estou mostrando aqui porque não é tão bonito. Essa tabela aqui é meio feia, né? Mas também funciona, tá? Também tem vários tipos de ETFs aqui do Brasil. Aqui no Brasil eu acho que a gente já está muito bem atendido, por sinal. Falta um ou outro, assim, que eu gostaria que tivesse e não tem ainda, mas certamente um dia vai ter. Qual que é a grande sacada? É tomar cuidado, porque não é porque o ETF tem um nome bonito, ou então ele tem aqui uma proposta de investimento legal, que isso aqui vai ser efetivamente útil para você. E aqui a gente vai falar muito sobre a questão da diversificação e da concentração segmentada, ou então da setorização daquele investimento. Pelo menos da forma como eu invisto, como eu ensino lá no Capital Certo, ou até mesmo nas análises de carteiras recomendadas, eu sempre olho muito mais, de certa forma, para a neutralidade daquele ativo, daquele ETF, da forma como ele está amplamente diversificado, do que efetivamente em ele ser legal ou ele ter uma proposta interessante no momento. Eu não tenho efetivamente nada muito contra ETFs temáticos ou de setores, mas eu tenho um certo cuidado. Porque da mesma forma que você, ao fazer stock picking, está fazendo uma certa aposta contra a estatística, quando você faz sector picking, né, escolher um setor específico, ao invés de investir de forma neutra, você também está, de certa forma, criando uma concentração. E não é que isso é proibido, ou que isso é errado, ou que isso é criminoso, não é isso, mas isso é difícil. E eu tento fazer as coisas um pouco mais fáceis. Não porque eu sou preguiçoso, mas porque o mercado financeiro já é complexo e imprevisível o suficiente para eu ficar efetivamente acertando tudo. E uma forma de você diminuir esses impactos da necessidade de estar certo é justamente investindo de forma um pouco mais ampla e um pouco mais neutra. Então vou dar um exemplo aqui do setor, por exemplo, de tecnologia. A tecnologia performou muito, muito bem lá nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos anos. Mas por quê? Tem diversas razões do porquê. O porquê muitas vezes nem é a pergunta que você tem que buscar. Mas quem investiu em tecnologia muitas vezes teve um resultado muito bom, mas teve sorte. Não foi por um método, entende? Da mesma forma que o setor financeiro, ele não tende a ser tão problemático assim. Tem crises, tem problemas, ok, mas ele não teve resultados tão absurdamente incríveis quanto tecnologia num passado um pouco recente, pelo menos. E qual que é o meu ponto em relação a isso? Quando a gente pega esses ETFs, estou dando exemplos internacionais, mas é a mesma coisa aqui com os nacionais, tá certo? Se a gente pegar aqui somente o ETF do setor tal, só o ETF do setor agrícola, só o ETF do setor de tecnologia brasileiro, nem tem quase, né? Mas você entendeu o meu ponto. A gente pega então somente um ETF de uma coisa setorizada, você vai estar concentrando ali geralmente em menos ações, menos empresas, e vai ter que estar fazendo aí uma performance melhor do que a neutralidade. Como eu acabo não olhando cada ação, eu dificilmente acabo olhando cada ETF. Porque da mesma forma que eu tenho que comparar, vamos dizer assim, cada uma das 100 empresas da bolsa para escolher as 5 que eu vou querer comprar, eu deveria então começar a escolher cada um dos pouquíssimos setores que a gente tem. Até mesmo nos Estados Unidos são poucos setores, são muitos ETFs, mas são poucos setores. Para daí escolher o certo para eu comprar. E aí eu precisaria acertar, né? Então acaba sendo um pouco difícil e um pouco trabalhoso demais. Ah, Anthony, mas então você só investe num único ETF? Não, também não é para tanto. Eu gosto muito de investir de forma neutra, de forma diversificada, mas eu também não sou fã de investir em uma única coisa. Tem gente que faz, não tenho nada contra, acho que funciona para vários perfis também, mas não é a forma como eu faço. Mas o meu ponto é, de todas essas opções aqui, a verdade é que a grande maioria não é útil e não é aplicável, porque vai demonstrar aqui, de certa forma, uma grande concentração e uma grande possibilidade aí de eu não estar tão diversificado.
Então, esse é um dos primeiros pontos para dizer que a maioria dos ETFs é inútil, porque simplesmente não vai fazer parte aí da forma como eu posso investir e efetivamente alocar meu capital. A mesma coisa vai em relação aqui à sua carteira de investimentos. Você vai eventualmente ter um plano, ter uma ideia geral do que você quer seguir, vai definir lá os seus ativos e esses ativos vão te garantir ali por estratégia, por método, uma diversificação a várias classes e essas classes vão estar diversificando seu patrimônio em renda fixa e variável de ambas moedas que você quer investir. Aqui eu boto sempre uma demonstração de exemplo, né? Você pode ter 100% em real, né? Tem gente que gosta, 100% em dólar. Você pode ter pode ter várias outras moedas também, mas é só para você entender a ideia geral. E aí que vem a grande sacada. Quando você entende essa estrutura básica da sua carteira que você quer fazer, quer seguir e assim por diante, os outros ETFs que vão sendo lançados e criados dificilmente vão se aplicar à sua realidade. Talvez um ou outro para dar uma certa pequena concentração de forma satélite, de forma um pouco mais momentânea, mas você não vai ficar colocando mais e mais e mais ETFs, porque não faz sentido nenhum. Você vai elencar aqueles que são da sua realidade, da sua estratégia e eventualmente vai ficar comprando eles. A mesma coisa se aplica aos ETFs mais do hype, que são aqueles temáticos. Isso aqui é uma matéria lá da Financial Times. Eles falam aqui um monte de coisa bem interessante. Mas o ponto todo é, muitas vezes são lançados novos ETFs muito temáticos. Seja lá se são de setores, aqui eles até falam setores e indústrias de ETFs, mas eu digo setor de uma forma mais ampla, tá? Não é setor da economia. Ou então eles têm um tema mais segmentado dentro daquelas empresas, daquelas tecnologias. A gente está vendo bastante coisa recentemente em relação à inteligência artificial, mas a gente também já viu em relação, por exemplo, ao ESG, que é uma coisa que nunca decolou tanto assim, não tanto quanto inteligência artificial e semicondutores, por exemplo. A gente também pode ver aí ETFs efetivamente da moda, de coisas que estão na narrativa mais presente. Então, aqui eles apresentam, de forma bem resumida, tá? Se quiserem, eu posso fazer um vídeo mais completo sobre isso. Eles apresentam bem brevemente a média aqui do desempenho em relação a como esses ETFs de diferentes segmentos aí acabam performando no médio e longo prazo. Então, eles comparam ETFs neutros, que a gente fala, os Smart Beta, que são efetivamente ETFs com filtros um pouco mais inteligentes, não pegando apenas a diversificação ampla, isso aqui é bem complexo. Depois, os ETFs aqui com setores e indústrias específicas, que são mais aqueles segmentos da economia. E por último aqui, os temáticos. O que a gente percebe? Os ETFs aqui, de certa forma, neutros, os diversificados, eles tendem aqui a ter um risco-retorno de certa forma constante, interessante. Mesma coisa aqui com os Smart Bets. Isso aqui é risco-retorno, tá? Não é efetivamente resultado. Isso aqui é bem complexo de explicar. Estou fazendo um resumão aqui para vocês. E aí, os ETFs aqui de setores e de indústrias, aqueles segmentos mais da economia, eles já são muito mais concentrados, porque tem menos empresas, são de setores específicos. Se aquele setor vai mal, o ETF inteiro vai mal, porque aquelas empresas todas vão mal. Você tem menos empresas, você está menos diversificado. E os piores aqui tendem a ser os temáticos, né? Por quê? Porque o temático, ele muitas vezes é um hype da época, é um hype do momento, é uma animação momentânea. E você não tem nem muitas vezes fundamentos econômicos por trás. Então eu não estou dizendo que os temáticos não vão funcionar e não vão dar lucro, não estou falando isso. Mas às vezes por trás de algumas coisas, um ETF talvez realmente não vai fazer sentido para sua carteira. Eu vou dar um exemplo de dois muito parecidos, tá? Tem um que é aqui do Brasil e outro que é lá do exterior, tá? São ETFs muito temáticos. Um deles é o ETF que somente compra ações de empresas que o CEO faz academia e exercício físico X vezes na semana. Assim, cara, porque daí ele tem decisões mais afiadas, né? Enfim, né? Outra aqui, uma outra possibilidade de um outro ETF temático, era um que era apenas de empresas que as mulheres eram CEO. Então você vai comprar lá um produto de várias empresas somente porque a mulher é CEO, alguma mulher é CEO daquela empresa. É um negócio um pouco temático. Se você acredita nessa tese para investir, poxa, você tem uma solução, você tem um produto. Então, efetivamente, para a maioria das pessoas, isso não tem aplicação. Tem que se perguntar, né? Poxa, onde é que isso vai entrar no meu plano? Quantos por cento da minha carteira tem que ser expostos a empresas que o CEO faz da academia? São perguntas que, cara, eu não me faço essas perguntas. Quantas empresas que estão na carteira recomendada, as mulheres são CEO? Assim, eu não sei.
Eu realmente não sei. Eu teria que parar para ver isso aí. Então, você tem que ir se fazendo essas perguntas. Ah, Antônio, então você é contra aqueles ETFs? Não é que eu sou contra, eu sou a favor de você ter um plano, um objetivo, bom foco como investidor, para você não ficar caindo aqui em várias ideias e várias coisas que podem ser muito boas, mas não necessariamente para você. Então, de um universo de milhares e milhares e milhares de ETFs, se você consegue 15, 20 ativos diferentes para você já compor uma carteira interessante, neutra, diversificada, que vai te proteger e vai te atender, você entende que a maioria dos ETFs é inútil? Não porque eles são ruins, mas porque para você o básico já está bom. Essa é a ideia que eu quero passar. E claro, você pode aprender a analisar os ETFs, principalmente focado aqueles que são apresentados aqui do Brasil, tanto de renda fixa quanto de renda variável, como analisar eles na prática, todo passo a passo. Tem aqui vários bônus, eu tenho um processo desenhadinho, passo a passo, do que fazer para analisar, entender e efetivamente saber se ele vai se aplicar ou não. Você ganha aqui os mapas mentais de bônus, tem até conceitos de gestão de carteira e vários outros grandes benefícios. Se tiver interesse, acessa aí o Capital Certo. São 8 horas de treinamento direto ao ponto para você aprender a lidar com todos esses ETFs. Então, a ideia de ter muitas soluções é ótima e eu apoio. Porque de vez em quando, dentro desses milhares e milhares aqui de opções que o mercado vai oferecendo, a indústria vai te oferecendo, você vai achar aqui algumas coisas que pode te atender e pode te ajudar um pouquinho mais. Mas assim, daqueles 20 ETFs da sua carteira, você vai pegar mais um, mais dois, mais três, talvez. Não vai pegar mais 40 ETFs, mais 60 ETFs, mais 1000 ETFs. Você não vai precisar comprar tudo isso. Ou então você está investindo muito errado se a sua carteira tem 1000 ETFs. Não há necessidade nenhuma disso. Afinal de contas, fazer o simples funciona e funciona muito para você ficar diversificado, seguro e aí, claro, focando nos seus objetivos como investidor e também no seu perfil de risco. Se você quiser saber mais sobre como começar a investir em ETFs, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.